Olha aí, mais uma questão agora aqui no nosso FUVEST 2021 e ele nos conta a história de uma pessoa que quer acender duas lâmpadas individualmente ou ambas ao mesmo tempo e que ela continuem com a mesma intensidade luminosa, né? Lembrar que intensidade luminosa está associada à potência aí da nossa lâmpada, né? Então isso é legal você lembrar para que você possa entender e acertar essa questão. Então ele quer que você indique aquela que corresponde ao arranjo que permite funcionamento conforme essa descrição. Então, o que a gente precisa fazer para que ambas tenham a mesma potência, né? Eu preciso saber que a potência aí na lâmpada 1 e a potência na lâmpada 2, independente do modo com que eu vou aplicar sobre elas, elas fiquem acesas com a mesma intensidade de acordo com o que eu ligo ou desligo a chave. É legal a gente saber que potência ela é dada pela resistência que eu tenho vezes a corrente elétrica, né? As resistências dessas duas lâmpadas aqui, elas não vão se alterar, né? Não tem como alterar porque ela já veio pronta a resistência dessa própria lâmpada. Ele pede para que você funcione de maneira ômica, ou seja, da mesma forma que um resistor. Então, só para você garantir que isso aqui é como se fossem resistores, né? O que eu vou precisar ter independente se eu estou ligado com uma, se eu estou ligado com duas, qual que é a maneira com que a gente vai poder analisar isso? Esse circuito ele é alimentado por um gerador, né? Então, entre esse ponto e esse gerador aparentemente não tem uma resistência, uma resistência interna, né? E aí você está vendo que entre esses dois pontos, todas as figuras aqui são iguais. Então, se você pegar entre esse e esse, eles vão ter a mesma diferença de potencial do gerador, não é? Então, o que eu vou poder começar a fazer? Eu posso falar que U é igual a R vezes I. Então, eu tenho que achar, desse modo, alguma forma com que, se eu ligar ou uma, ou ligar as duas, ou ligar a outra, eu vou ter sempre a mesma corrente, porque veja, a resistência não muda e a corrente vai ser igual. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que encontrar um modo com que essa corrente seja igual nas três situações. Quando eu ligo a lâmpada 1, quando eu ligo a lâmpada 2 e quando eu ligo as duas lâmpadas aí. Então, nessa mesma condição, eu tenho que ter um I constante, o mesmo valor de I para todas essas três condições. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Se eu liguei essa chave, essa corrente que está vindo aqui, ela vai se dividir para cá e vai se dividir para cá. Porém, se eu abrir essa chave, eu desligo as duas. Eu desligo tanto essa lâmpada quanto essa lâmpada. O circuito não fecha. Então, eu não consigo ligar a lâmpada 1 e a lâmpada 2 sozinha. Então, esse circuito a gente pode dizer que não dá para fazer. Bom, vamos analisar esse outro circuito aqui. Esse é bom, porque ó, veja, você pode ligar essa lâmpada e aí a corrente vai vir só para cá. E essa corrente ela está sobre uma diferença de potencial aqui do gerador. Ela tá porque aí a corrente passaria só por esse, ela estaria ligada diretamente a essa equação, onde essa corrente seria dada por U sobre R. Beleza. Então, quando eu ligo esse U sobre R, eu encontro aí a corrente que passa pelo circuito. No outro também, se eu ligar só essa, a corrente vai passar por esse circuito aqui, ó. Prontinho, né? Quando você tem essas duas ligadas, as correntes delas vai continuar sendo igual? Sim, porque veja, apesar de nós termos duas resistências aqui, que a gente encontraria a resistência equivalente do sistema como R sobre 2, né? Aí você montaria assim, aqui vai ser cada corrente, a corrente do circuito ficaria sendo I do circuito, I total, né? Seria U sobre R sobre 2, o que dá um 2U sobre R de circuito. Mas essas correntes vão se dividir, né? Então vai vir uma corrente dividida em duas partes iguais, onde cada um ficará com U sobre R. Então, se eu ligar elas sozinhas, se eu ligar elas
ligar as duas, eu vou continuar tendo a mesma corrente aqui no meu circuito, tanto ligando as duas quanto ligando uma sozinho, sempre eu vou ter uma corrente U sobre R. Então, com certeza, essa é a melhor lâmpada que a gente vai fazer a melhor situação para o que eu quero. Então, a gente chegaria já de cara na alternativa B. Só para a gente ver isso daqui, se você abrir qualquer um dos circuitos, ele também está fora, porque abriu não fecha o circuito. Aqui você tem um caso que se você abrir esse circuito, você já não consegue montá-lo, né? A única condição que você teria é ele vir aqui fechar esse circuito e você passar ele para cá, né? Então, aí você conseguiria alimentar todos. Mas se você faz isso, essa lâmpada já deixa de ficar acesa. Então, nós não conseguiríamos fazer esse circuito deixar só essa lâmpada acesa e a outra apagada. Então, essa aqui também está fora. E essa aqui, da mesma maneira, né, você acaba criando aqui um circuito, você não consegue fazer com que essa lâmpada fique acesa aqui sem com que essa esteja acesa. Então, essa também está fora. E a gente chega no circuito 2, como circuito que alimentando sempre a mesma corrente, e a resistência é igual, e eles vão ter a mesma potência, e aí eles vão acender com a mesma quantidade de energia, tá bom? A mesma quantidade de luminosidade. É isso aí, questãozinha bonitinha sobre eletrodinâmica.